Olá pessoal, esse é um vídeo totalmente caseiro, então eu não vou editar, não vou fazer nada, porque a intenção é informar sobre depressão. Eu passei muitos anos com depressão, eu tenho perca auditiva dos dois ouvidos, só que eu consegui adquirir uma dicção muito boa. Então, não foi percebida pelos meus pais, né? Quando eu cheguei na idade ativa de trabalho, com os meus 18 anos em diante, que eu comecei a trabalhar, mas só em 2018 que uma chefe minha percebeu, porque eu trabalhava na recepção com telefone, e eu tinha dificuldade de audição, claro, né? Alguém iria perceber isso. De lá pra cá, antes disso eu já tinha sofrido muito, né, com isso. Não percebi, mas nesse ano foi um marco na minha vida. E duas coisas foram muito fortes nesse momento. Em 2004, que eu vou abrir um parênteses, porque isso realmente eu vou falar porque faz parte da minha experiência. Em 2004 eu me batizei na igreja evangélica e eu lia muito a Bíblia, né? Então isso me fortaleceu muito nesses momentos. Em 2008 eu li um outro livro que eu vou falar, não vou falar com muita clareza porque não é para fazer nenhuma propaganda, nada, é algo que aconteceu comigo. Nunca desista dos seus sonhos, de Augusto Cury. Um livro excelente, abriu minha mente e eu comecei a lidar, né? Eu tinha síndrome de Spa, que consta nesse livro, e ele explicou assim com uma linguagem muito clara, muito precisa e muito fácil de entender, de compreender. Por isso que eu estou falando mesmo as coisas que faz bem pra gente, a gente precisa passar, o conhecimento a gente realmente precisa passar. E isso me ajudou muito, esses dois livros, muito importante, a fé que a gente tem. E esse livro me abriu a minha mente para o que eu estava vivendo, né? A depressão, síndrome de Star, que é síndrome do pensamento acelerado. Eu tinha muito isso. Graças a Deus, assim, muita coisa na minha vida eu consegui. Ali eu decidi que eu não iria fazer terapia, que eu ia me aprofundar, não aconselho isso. Eu me aprofundei na depressão, eu vivi ela intensamente, pesquisando, estudando, assim, pela internet mesmo, com o nosso pai Google, o que era a depressão, o que ela estava causando em mim. E eu fui buscar no meu passado para poder entender a minha situação atual. Não é um caminho fácil de trilhar. Eu não tive oportunidade de ir até para terapia porque eu já era independente, já morava sozinha. Então eu decidi realmente não ir. Isso foi uma escolha minha, não é que eu aconselho. A minha estrutura emocional totalmente abalada, ela influenciou em todas as áreas da minha vida. Então eu realmente estou passando isso para que as pessoas que estão com depressão ou que estão sentindo algo, uma tristeza, um vazio muito grande, elas realmente procurem saber de dentro de si, se houver a oportunidade de buscar uma terapia, se houver um tempo para fazer isso, né, tomar os remédios, porque a partir do momento que você você tem um tratamento e esse tratamento tem um acompanhamento, é muito bom, realmente é bom isso, sabe? Só que isso foi uma escolha minha de não optar por esse caminho, por o caminho mais fácil, porque eu adoro o caminho mais difícil, né? Aliás, o caminho mais difícil, não que eu goste, mas eu passo as experiências mais profundas e foi uma opção, ou talvez a não opção, né? Então, os sintomas, né? Um vazio muito grande, uma tristeza, estar com pessoas, não saber se relacionar com pessoas, as minhas dificuldades que eu tinha de não ter, eu tinha a fazer amizade fácil, mas não permanecia, era uma coisa assim momentânea, né?
Relacionamentos amorosos também tinha muita dificuldade. Iniciei 3 faculdades, não consegui permanecer. Teve uma vez que eu fui para aula e era muito boa a faculdade, ganhei bolsa, tudo, 100% na FA em Curitiba. Realmente eu tive que sair chorando. Por quê? Sabe, uma coisa assim, não consegui permanecer na aula, não conseguia me concentrar por causa da depressão que estava em mim. Não é fácil lidar com a depressão, porque você tem picos de humor, você tem picos de estresse. As pessoas com depressão, elas são como uma esponja emocional. Elas não conseguem controlar as emoções. Por conta disso, elas têm muitas dificuldades em qualquer ambiente que esteja sob pressão. Então, se você se sente assim, cuidado, repense. Com esses 2 livros que influenciaram a minha vida, nesses longos anos, eu pude entender o que a depressão estava causando em mim e pude realmente refletir. Isso é uma parte muito importante, a reflexão sobre si mesmo. Escutar as críticas realmente é ruim, mas elas te ajudam muito. Porque se você escutar naquele momento de fervor ou alguém falando algo ruim de você e você refletir depois, você pode perceber que talvez esteja errado e consertar. E de repente aquela atitude sua é uma consequência da depressão. Não é um sintoma, mas como que eu posso explicar? Certas atitudes, elas não são da sua personalidade, são causas da depressão, são consequências da depressão, são sequelas da depressão. Então a gente tem que aprender a lidar com isso, e para aprender a lidar com isso a gente tem que conhecer quem a gente é. Eu cheguei a me olhar no espelho muitas vezes e olhar e ver e não me reconhecer como pessoa, não reconhecer a minha personalidade, não me reconhecer, não conhecia aquela pessoa. Cheguei nesse ponto. Então, por isso que eu falo que é muito importante você olhar para trás, para o seu passado, principalmente na infância, porque a infância não tem influência de outras pessoas. A infância, ela nos traz a nossa inocência, a nossa personalidade mais relevante, né? Depois a gente vai, claro, tem as influências do ambiente, das pessoas e tudo mais, mas a infância, ela revela quem nós gostaríamos de ser, os nossos sonhos. Então eu voltei lá atrás, eu fiz um retrocesso do meu passado e entendi que a minha depressão era a causa dela era na perca auditiva, que eu não entendia lá atrás. Mas naquele momento, em 2008, eu comecei a entender, sabe? Eu tive que fazer esse retrocesso, e na terapia eu acho que eles fazem algo assim, para entender e para passar para a pessoa o que ela não entende. Eu fiz isso e foi muito bom. Só que hoje eu estou em 2 de outubro de 2021 e estou lutando contra isso ainda. Provavelmente tem muitas pessoas nessa situação e eu gostaria de passar essa experiência, quem sabe ajude alguém. É isso o fato de eu fazer esse vídeo. Se você tiver a oportunidade, vá a um terapeuta, vá a um psicólogo, pesquise sobre isso, pesquise como que você vai, leia, principalmente esse livro de Augusto Cury, que ele abre a nossa mente para muitas coisas, sobre o pensamento, sobre o nosso universo, né, aqui dentro. E você tem que colocar prioridades. Priorize a si mesmo. Você não está em condições de ajudar quem quer que seja nesse momento. Você está precisando de ajuda, mas
Muitas vezes as pessoas querem ajudar pessoas com depressão e não conseguem, porque às vezes, ou muitas das vezes, a pessoa que está com depressão não consegue entender a si mesmo, está no emaranhado, confuso de si mesmo, está todo enrolado, não consegue para onde ir, para aonde quer chegar, não consegue chegar, se sabe onde chegar, não, então porque a vida ela não dá espaço para gente parar realmente refletir sobre todas as coisas, porque ela é corriqueira. Porque o nosso dia a dia se torna uma rotina muito pesada, a gente tem que trabalhar, tem que estudar, tem que adquirir sucesso, tem que comprar casa, tem que comprar comida, tem que comprar isso, é muita coisa que não dá às vezes tempo, mas você precisa parar. Daí você fala, como que eu vou parar? Você precisa parar na tua mente. Eu continuei trabalhando normal, minha vida normal, casei, tive outro, separei, estou em outro relacionamento e a minha vida está continuando, graças a Deus, essa pessoa que eu tenho hoje que me ajudou muito, esclareceu muita coisa, também tem isso, sabe? Orei muito a Deus, chorei muito no quarto sozinha, já numa folga minha, eu cheguei em casa, dormi, fiquei o dia inteiro dormindo naquele dia na minha folga, fui trabalhar no outro dia, isso nessa época eu morava sozinha. Então, situações assim, que não era para ser, mas acontecem na vida da gente. Prioridades, você tem que priorizar a si mesmo, você tem que entender a si mesmo. As outras pessoas vão te criticar nesses momentos, vai ter muita crítica, mas você tem que entender que elas não entendem o que você está passando. Elas vão te julgar, pode chamar de louca, de um monte de coisa, né? Mas você tem que entender uma coisa, elas não compreendem, assim como você não compreende que momento você está na depressão. Então você precisa fazer isso. Você precisa proteger suas emoções. Eu tive que me isolar de muitas pessoas, me separar de muitas pessoas para que eu pudesse caminhar, fazer essa caminhada. As opiniões das outras pessoas, elas não podem te interessar muito, mas se você vê que aquilo que ela falou tem algum impacto positivo para você melhorar, acate. Agora, se você vê que aquela pessoa está errada a seu respeito, descarte. Não precisa brigar, não precisa fazer nada, apenas descarte a opinião. Isso é muito importante. Quem tem depressão geralmente não tem muito a opinião formada, é muito volúvel, sabe? Vai na onda dos outros, não está totalmente perdido. Muitas vezes, não é todos, não sei, né? Porque eu não sou especialista nisso, eu tiro por minha experiência só. As críticas, né, como eu falei, e a reflexão são muito importantes. A ansiedade, geralmente, pessoas que têm depressão ou que sofrem com um transtorno de ansiedade, tome cuidado, controle a sua ansiedade. Você vai ter que fazer um esforço para que isso aconteça, você vai ter que conhecer a si, o que está te causando ansiedade. Tenha calma, por mais que pareça impossível, você vai chegar onde que você quer chegar. O teu propósito está nas mãos de Deus e Ele que te deu o desejo do teu coração. Então, se apegue realmente com Deus se você tem essa fé. Eu tenho, por isso que eu falo isso. Agora, se você não tem, faz do jeito que você acha melhor, sabe? Mas eu acredito que todos têm fé em alguma coisa, né? As frustrações, você tem que saber lidar com as frustrações, você tem que ter na tua mente que nem tudo o que você deseja vai acontecer, né? A vida, ela vai tomando certas direções que às vezes você não tem controle, então você precisa entender que nem tudo que você quer vai acontecer da forma como você quer. Talvez lá na frente, o que você queria o ano passado já não vai, já é outro projeto nas tuas mãos, mas você tem que ter metas e tem que ter algo sim. O sucesso, ele não é o sucesso. Você tem que aprender a lidar com isso. Às vezes você não vai conseguir sucesso numa determinada área de trabalho, mas de repente você vai numa outra área de trabalho e você vai ter sucesso. O teu perfil profissional, você tem que entender qual o seu talento. Entendeu? Eu tive muita dificuldade com isso, porque apesar de me achar, né, não que eu seja, de me achar inteligente, eu não conseguia me adaptar aos trabalhos que eu conseguia. Por quê? Por causa da minha perca auditiva. Então, eu tenho limitações.
Então entenda as suas limitações para que você o seu talento desenvolva na área profissional. E com relação às pessoas, isso é uma coisa que eu estou em melhoramento. Ainda é difícil para mim as relações com as pessoas. Eu me afastei de todo mundo para que eu possa realmente não prejudicar, sabe, as pessoas que eu acabo prejudicando, acaba tendo contendas, confusão, tudo. Estou evitando ao máximo que eu posso, né? A família, isso é uma coisa. Toda família vai ter problema. Toda família tem problemas. Então você vai ter que aprender a lidar com a sua família. Conversar, diálogo é muitíssimo importante, muitíssimo importante. É complicado, é complicadíssimo para as pessoas. Eu tenho, quando eu fico nervosa, o meu tom de voz ele aumenta. Então eu acabo extrapolando, né? Eu preciso melhorar muito isso, né? A solidão. Quem tem depressão gosta de estar sozinho? Não, ele prefere estar sozinho. Teve um tempo da minha vida que eu andava de cabeça baixa, não olhava para ninguém, nos olhos de ninguém, porque eu sabia que se eu olhasse no olho de alguém, as pessoas iam notar a tristeza que estava dentro de mim. Então eu olhava de cabeça baixa. Eu cheguei até esse momento, ou até mais, não ao ponto de suicídio, né? Mas conheço pessoas que já tentaram isso ou pensaram isso, né? Não pense, não vale a pena. Não vale a pena se matar. Eu encaro hoje como um desafio, que não é fácil mesmo, né? Mas para mim é um desafio superar tudo isso. Respeitar a si mesmo, as pessoas. Estou em melhoramento, né? Tem coisas que é quase impossível, né? Por quê? Porque eu sou uma esponja emocional. Então, eu tenho que lidar com isso muito ainda. Mas se em alguma coisa despertou a tua atenção, se você sente alguma coisa nesse sentido, coloque a tua fé em ação. Leia esse livro de Augusto Cury, que vai te ajudar muito a esclarecer muito mais do que eu estou falando. E o que mais que eu posso dizer? Se você gostou desse vídeo, compartilhe essa informação. E eu espero ter ajudado alguém neste momento. E aceite esse desafio de conhecer a si mesmo, de superar a si mesmo. Isso é muito importante, mais do que superar o melhor dos melhores aí no trabalho, na faculdade, não sei na onde, né? Superar a si mesmo, conhecer a si mesmo e saber que você tem um valor, saber que você é importante para alguém, saber que você realmente é uma pessoa de talento, que você não é um desperdício, que a sua vida não é um desperdício. Isso é muito importante. Você é muito importante. Você é importante para Deus, entendeu? E se você aceita uma oração, aceita alguma outra sugestão, estou aqui para isso, tá bom? Deus te abençoe.